Gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo. Vamos ler do versículo 3 e depois vamos ir vendo algum outro versículo. Primeiro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Eu vou tratar de compartilhar duas histórias que vão se encaixar na ideia do pensamento que eu quero tratar de transmitir. Capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, versículo 3 diz: Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livre-se dos deuses estrangeiros, das suas imagens, da Astarote, voltem o seu coração para o Senhor, obedeçam somente a Ele, então Ele os livrará dos filisteus. Presta atenção, aqui já tinha passado a época de juízes, tá? Aqui o povo já está se preparando para uma nova etapa, onde começa a monarquia de Israel, onde começa um rei que ele vão pedir para Deus. Mas já tinha passado grande parte da história deles, e aqui Samuel disse assim: não, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês realmente querem voltar seu coração a Deus, deixa de lado os deuses alheios, os deuses dos outros. A história já estava passada aqui. Samuel diz: se realmente querem, vocês precisam deixar de lado aqueles deuses que estão trabalhando. Quantos dos que estamos aqui temos anos de caminhada? Quantos dos que estamos aqui temos anos que conhecemos de Deus? Quantos dos que estamos aqui temos tanto tempo de caminhada e agora parece que Deus diz assim: ó, se vocês querem realmente me seguir, vocês precisam abandonar certas coisas. Seria ilógico que hoje, depois da gente ter vivido todo esse ano de bênção, onde Deus tem colocado o seu reino em nosso favor, e Deus tem feito maravilhas, porque assim como o Márcio, eu acredito que se a gente libera aqui para testar, Deus tem feito muitas coisas lindas. Imagina que no final do ano a gente chega com uma mensagem dizendo: se realmente vocês querem seguir a Deus, abandonem os deuses alheios e sigam somente a Deus. Como que tem coisas que ainda pode estar atrapalhando a nossa caminhada com Deus, coisas ainda que estão atrapalhando a nossa adoração a Deus. De repente tem coisas, a gente faz uma análise e diz: nossa Senhor, esse ano tu tens sido tão fiel, mas eu tenho sido tão infiel em tantas áreas da minha vida. E hoje eu não estou aqui para trazer um juízo, quem sou eu? Mas para a gente fazer uma reflexão. E tem coisas que de repente a gente precisa abandonar e deixar de lado, porque a gente temos vivido a bênção de Deus, temos nos acostumado com o reino se mover a nosso favor, temos nos acostumado que Deus é bom, mas a gente continua fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa forma, como nós queremos. E depois a gente culpa a Deus. A gente depois diz: ah, Senhor, porque Ele diz: continuem adorando ao Senhor seu Deus e deixem de lado as imagens dos estrangeiros, as imagens da Astarote, e volte o seu coração ao Senhor e adorem, obedeçam somente a Deus. Quantos dos que estamos aqui, meu irmão, podemos fazer um autoanálise hoje e dizer assim: eu tenho adorado somente a Deus esse ano? Sabe, de repente hoje a gente se coloca diante de um espelho. Imagina que tivesse um espelho espiritual. Não existe isso. Mas imagina que a gente tivesse, e a gente comece a lembrar aquilo e Deus mostrar aquilo que a gente tem feito. Será que temos adorado somente a Deus? Ou temos colocado outros deuses, outros senhores? Eu tenho me postrado diante de outras coisas, do meu prazer, da minha carne, da minha avareza? Será que eu tenho me postrado da minha moralidade? Será que eu tenho me postrado diante de tantas coisas que hoje Deus precisaria dizer assim: abandona isso e obedece somente a mim, obedece os meus mandamentos e adorem somente a mim? Seria triste, né? Para nós nessa altura a gente chegar
e fazer esse autoanálise. E a gente começar a perceber que tem várias coisinhas que ainda a gente não abandonou. Várias coisinhas que a gente ainda está se atrapalhando. Talvez alguns não, outros sim. Talvez alguns dizem, não, João, tu sabe, deixa eu te dizer uma coisa, pastor. Eu sou tão novo na fé que, ei, vamos lá, e a gente quer te ajudar. Mas tem outros que já estamos veteranos, e Hebreus diz, vocês já era para estar ensinando, vocês eram para estar comendo sólido, e ainda vocês estão comendo líquido, porque ainda precisam ser direcionados. Imagina que tu começas a entender agora, que diante de situações que pode estar se desenhando, se aparecendo no horizonte, Deus tem que dizer assim para ti: queres realmente ver a minha glória? Me adora somente a mim. Abandona a idolatria. Abandona a idolatria a homens. Abandona a idolatria ao dinheiro. Abandona a idolatria a mim. Abandona a idolatria a ti mesmo, a tua carne. Abandona essa idolatria. Idolatria, eu me postro diante de alguma coisa para adorar. Abandona isso e me segue a mim. Porque o contexto desse texto aqui é que os filisteus estão vindo para arrebentar com eles. Então o cenário não era bom. Eu tenho falado com algumas pessoas dessa semana e eles estão apavorados por diferentes circunstâncias que estão aí se deslumbrando. O próximo ano, que isso. Eu digo, gente, o Senhor Deus não se perde. Deus, nossa, é verdade, agora 2026, eu esqueci. Não, Deus não se perde, meu irmão. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano, Deus continua direcionando o seu povo, Deus continua. Ontem eu estava falando com um amigo meu. Vocês sabem que a gente viaja para a África, enfim, para diferentes lugares, e a gente trabalha muito com muçulmanos. E esse meu amigo, numa janta que a gente estava lá, ele começou a me perguntar sobre o Alcorão, sobre o Islã, enfim, sobre diferentes. Ele me falou, João, hoje os cristãos, a gente é minoria. Eu digo, meu irmão, história bíblica, a gente nunca foi maioria. Sempre fomos minoria. A gente sempre fomos menores. Mas nós tínhamos um diferencial. Sempre tínhamos os inimigos. Mas a gente sempre tinha um diferencial. A gente sempre estávamos sendo perseguidos. Mas a gente tinha um diferencial. Quando Deus mandava a gente fazer coisa, história bíblica, nós éramos os menos dotados de habilidades. Mas nós tínhamos um diferencial. E esse diferencial era Deus. Esse diferencial era que Deus movia seu reino em nosso favor. E que independentemente qual eram as circunstâncias que estavam acontecendo, Deus estava lá. Mas Deus, para estar lá, Ele diz, deixem outros deuses e me adorem somente a mim. Ó, Deus confirmando com sua bênção. Você sabe que a Bíblia declara que a chuva é bênção, né? Nós estamos sendo muito abençoadas. Oh, glória! Agora vamos continuar com esse texto bíblico, ó. Assim os israelitas se desfizeram suas imagens de Baal. Imagina, os israelitas se desfizeram das imagens de Baal. Quer dizer que estava lá ainda, de Astarote, e serviam somente ao Senhor. Então Samuel mandou reunir todo o povo. Fizeram um holocausto, fizeram ofertas. Versículo 10 diz: enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. E naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico nos filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Presta atenção, meu irmão. Primeiro Deus falou assim: abandona os deuses, confia somente em mim, deixa de lado a tua confiança em outras coisas que não seja em mim. Deixa de estar confiando em outras coisas.
Deixa de estar confiando no teu poder, no teu braço, na tua capacidade, no teu entendimento, no teu conhecimento, na tua sabedoria. Deixa de confiar nisso e confia somente em mim. Abandona os deuses, abandona a idolatria, abandona isso, confia em mim, que eu vou agir do jeito que somente Deus pode agir. E diz que enquanto eles adoravam, deixaram os deuses, quer dizer que eles se arrependem, eles começam a viver algo novo. Eles começam a adorar de uma forma diferente. Ó, a bênção de Deus. Eles começam a adorar de uma forma diferente. E quando começam a fazer holocausto, o reino de Deus começa a se mover em favor deles. Era algo ilógico. Diz que o trovão, Deus começou a falar, Deus começou a declarar, que Deus começou como um trovão. Os céus se abriram em favor do povo de Israel. Meu irmão, eu não sei quais são os filisteus que estão se aproximando hoje de nós, de ti, ou de mim, enfim. Não sei aquilo que está te trazendo o temor, o medo. Eu não sei se o 2026 está te trazendo algum temor, algum medo, alguma preocupação, alguma ansiedade. O que eu sim sei, meu irmão, o que eu sim sei, que se a gente adora somente a Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele não deixa de mover o seu reino em teu favor. Obedece, adora, confia somente a Deus. E Deus começa a mover o seu reino em teu favor. Não sei quais são os temores, quais são os medos, mas confia em Deus. O Senhor falou de Deus dos céus com a voz poderosa de trovão e começou a provocar pânico, diz, no povo dos filisteus. E eles foram derrotados diante de Israel. Os soldados de Israel perseguiram até Mispa e diz que eles iam matando eles no caminho. Aquilo que trazia tanto temor, chegou um momento que foi tão fácil, porque Deus estava com ele. O diferencial na tua vida, meu irmão, na minha vida, não é a minha capacidade, não é meu status, não é meu finança, não é meu dinheiro, é Deus. Isso que vai fazer a diferença. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Tem gente que está confiando tanto. Tem gente que confia tanto na sua força, no seu braço. Meu querido, coloca a tua fé, tua esperança em Deus. Não coloca a tua fé, tua esperança em homem, porque tu vai te frustrar, eu vou me frustrar. Coloca o teu olhar em Deus, em Jesus. Isso que esse texto começa a trazer. Versículo 12 diz que foram matando eles no campo. Então Samuel pegou uma pedra grande, e lhe colocou na cidade entre Mispa e Gessená. Deus lhe deu a pedra o nome Ebenezer, pois disse: até aqui, Senhor. É aqui onde eu quero entrar, meu irmão. Ebenezer, até aqui, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Se a gente começa a fazer um pensamento de quantas coisas Deus nos livrou que a gente nem sabe, de quantas coisas Deus nos ajudou, nos abençoou, quantos momentos desse 2025 a gente viu a mão de Deus, nossa saúde, a saúde do nosso, restaurando nossas famílias, nossos filhos. Esse ano para mim foi muito abençoado. Muito abençoado. Deus foi muito fiel. 2 filhos meus mudaram. Eu estou feliz. Não vou falar porque eu estou feliz, mas
O rancho dura um pouquinho mais. Estou muito feliz. Ganhei uma filha e ganhei um filho. Dia 24, estava falando com a Thaís. Nós éramos 6. Agora sou. Eu sou tão feliz pela família. Eu sou tão feliz por aquilo que Deus fez. A gente está na construção. E a gente está avançando um pouquinho. Queridos, estrangeiros. Onde Deus nos leva, faz pouco estávamos fazendo um projeto. Para quem não sabe, a gente está indo Cabo Verde. A esposa está se preparando, né? Porque o nosso trabalho vai agora. Mas eu sou tão fiel por aquilo que eu estou vivendo, por aquilo que Deus tem feito hoje. E quantos de nós podemos agradecer a Deus hoje de dizer, Senhor, Ebenezer. Até aqui tu me ajudou. Esse Ebenezer até aqui o Senhor me ajudou, mas ainda tem muito mais pela frente. A adoração que Samuel está fazendo ali não é somente por aquilo que Deus fez até aqui, senão por aquilo que vai acontecer a partir daí. Tem coisas novas porque o povo rendeu seu coração a Deus. Querido, cada vez que o povo rendia seu coração a Deus, coisas maravilhosas aconteciam. Deus movia o reino deles. Presta atenção, se tu faz um pequeno análise de todo o Pentateuco, se repete mais de 45 vezes, lembra aquilo que Deus fez. Lembra. Deuteronômio, que é a repetição da lei, eu já tenho falado isso, mas só para trazer a lembrança. Deuteronômio, ele vai repetir tudo o que Deus fez, desde a saída do Egito até eles chegarem a Cádiz Barneia, que é a fronteira de Canaã, da conquista. E aí, Deuteronômio vai falar o quê? Lembra. A coluna vertebral de Deuteronômio é: lembra, obedece e presta atenção. Lembra o que Deus fez na tua vida. O diabo tem um ministério do esquecimento, meu irmão. Ele faz com que tu esqueças as coisas que Deus fez na tua vida. Mas cada vez que tu traz à memória aquilo que te dá esperança, tu glorificas a Deus. Quanto mais tu adoras a Deus no momento de crise, mais o inimigo cai. Porque ele quer que tu tenhas medo, que tu tenhas apavorado. Tá vindo Deus aí. Cuidado com aqueles filisteus. Não, lembra. Deuteronômio fala isso. Se tu presta atenção, cada vez que o povo estava num momento de dificuldade, tinha uma palavra de Deus dizendo: lembra de onde Deus tirou você. Lembra, Deus lembra, os egípcios lembra, eu mantive vocês durante 40 anos no deserto. Lembra da comida, as vestes. Lembra e traz a memória. Lembra e traz a memória. Queridos, traz a memória de onde Deus te tirou. Traz a memória aquilo que Deus fez. Traz a memória como Deus te cuidou. Traz a memória como Deus tem feito milagres na saúde. Traz a memória e começa a declarar aquilo que Deus já te abençoou nas tuas finanças, restaurando tua família, teu casamento, teus filhos. Traz a memória. É uma forma da gente fazer batalha espiritual, mas já se projetando para o que vai vir, porque Deus nunca esquece de nós. Traz a memória. Começa a trazer e vencer. Até aqui o Senhor nos acompanha. Talvez a gente começou 2025 cheios de sonhos. Talvez a gente não viu algum desses. Começamos cansados e hoje estamos de pé, graças a Deus. Eu não sei como foi tua vida, eu não sou
estou aqui para ajudar. Mas uma coisa eu quero. Vamos declarar. De repente Deus não fez do jeito que tu queria. Isso é uma coisa mais que a gente nós nossa obedecer, esperar. Essa parte de esperar nos te diz, não, porque Salmos diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o resto ele fará. E é tão lindo da gente falar e a gente declarar e a gente dizer isso. Mas quando a gente está diante dos filisteus, quando a gente está num momento difícil, quando a gente está diante de uma crise, eu sei, eu já vivi. É difícil, né? Esperar no Senhor. E Deus, é difícil. Aqui o coração e a ansiedade muitas vezes precisa de muita maturidade. Eu sei que é isso. Mas Deus espera nele. E ele vai. Eu não sei o que tu estás pedindo. Eu não sei o que tu estás pedindo. É esse ano que está começando. Entrega teus caminhos. Vinha. Fará. Se é aquilo conforme a vontade dele, a gente precisa entender isso. E se é o tempo, a gente precisa discernir algumas dessas coisas. Para Salmo 103, 2 diz: bendice, ó alma, o Senhor. Esquece. O que Deus tem feito na tua vida esse ano? Como começou o teu ano? Será que Deus teve que tirar certos ombros? Certos ombros para poder construir. De repente Deus teve que tirar algumas coisas. Já era para Deus construir algo que Deus começa a ver coisas que eu sei que esse processo de tirar o escombro de desconstrução é difícil. Mas quando a gente ver aquilo que Deus conseguimos olhar através da visão espiritual de Deus, cosmovisão. Se nós confiamos no Senhor que Ele quer o melhor para nós, querido, nossa visão, nossas perspectivas são diferentes. Agora, se nós continuamos olhando nossa cosmovisão, nossa forma de ver as coisas, obviamente, nenhum de nós gosta de ser trabalhado. Nenhum de nós gosta de renunciar a coisas. Não gostamos da disciplina, não gostamos do chamado da atenção, não queremos que as coisas se façam do nosso jeito. Lembra Naamã? Todo perevado. Chega lá diante do profeta. O profeta, vai lá e te mergulha 7 vezes, criatura, no Jordão. Vai lá. E Naamã diz, Naamã muito se indignou. Imagina, Deus estava dando a solução dos problemas para Naamã e ele muito se indignou. Porque o mesmo texto nos diz, pensava eu, que ele ia levantar a mão, tocar a lepra, e a lepra ia... Querido, pensava eu, sabe por que ele muito se indignou? Porque Deus não fez do jeito que ele queria. Nós muitas vezes chegamos para Deus com toda a solução dos nossos problemas e já uma escala direitinho, assim como Deus deve fazer. Porque se tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso, eu paro de sofrer. E não é do teu jeito, é do jeito que Deus quer, é do jeito da forma de Deus, do jeito que Deus quer, e Ele quer que tu vivas um processo. Por isso, muitas vezes, o processo é o que realmente importa na nossa vida, não é chegar em Canaã, é o deserto, é o processo onde a gente vai crescer em adoração a Deus, porque quando a gente entra em Canaã, a gente já entra fortalecido na comunhão com Deus, e a gente destrói Jericó só no grito.
Mas a minha intimidade com Deus foi esse processo, e é isso que muitas vezes a gente não quer viver. Processo. Talvez esse 2025 foi um processo para que 2026 a gente chegue e grite diante de Jericó. E aquelas muralhas caem e tu diz: mas como caiu essas muralhas? Eu não sei, mas caiu, mas Deus mandou gritar. Então eu abandonei meus deuses, obedeci e adorei somente a Deus, e Deus me mandou gritar, e eu grito. Tu não questiona a Deus porque tu já tem tanta intimidade com Deus no processo do deserto, que tu pode chegar diante de Jericó e dizer: é uma loucura, mas eu vou gritar. Se tu vê várias histórias bíblicas, se a gente vai somente para a razão, é uma loucura. Uma das maiores muralhas, uma das cidades mais fortificadas, dá 7 voltas aí, 7, e depois grita. Não, estamos ficando tudo louco. É uma loucura. Não, simplesmente tu me adora. Não, é uma loucura. Simplesmente agradece. Não, é uma loucura. Simplesmente confia. Não, é uma loucura. Descansa. Descansa no Senhor. Não, é uma loucura. Pois é. Se Deus pega o mais louco do mundo, atrapalhar o que é lógico. É uma loucura. Pois é. Quando eu saí do meu país com 2 malinhas, e a minha esposa está grávida, o pessoal me falava: Chom, louco. Vai deixar teu... Lembra que eu falei para vocês, eu trabalhava em rádio e TV, eu trabalhava nessa área. E agora vai viver do quê? Pois é. É uma loucura. Mas Deus tinha me dado uma palavra. Ó, que te mando eu ser forte, corajoso, porque eu estarei contigo, aonde quer que tu fores. 25 anos se passaram. Deus tem permanecido sempre fiel. Cada lugar que a gente chegava, com um direcionamento, um chamamento de Deus, Deus permaneceu sempre fiel. Saúde, no relacionamento, pessoas, enfim. Saímos do continente obedecendo uma palavra de Deus, e Deus sempre fiel. Vários anos depois, irmãos que estavam na minha igreja, quando eu falei que eu tinha um chamado de Deus, que eu falei que pessoas que me abençoaram, assim no sentido de orar por mim, não, porque Deus te chamou, a gente vem anos depois falaram para nós: nossa, eu quero pedir perdão, porque a gente nunca acreditou. Pois é, porque era uma loucura. Sabe o que faz a diferença? É deixar os deuses de deixar da meu jeito, da minha forma, adorar somente a Deus e obedecer aquilo que Ele está te mandando. Ele começa a mover o seu reino. Talvez durante esse ano Deus te sustentou quando você achou que não iria conseguir. Quantos esse ano a gente talvez quis chutar o balde? Já não dá mais. Não dá mais com essa pessoa, não dá mais com isso, não dá mais com esse pastor, não dá mais com esse outro, não dá mais com isso, com essa pessoa, com esse irmão, não dá mais. Quantos dos que estamos aqui durante esse 2025, talvez a nossa fé claudicou, diminuiu? Quantos dos que estamos aqui talvez ficamos meio incrédulos durante esse 2025? Mas Deus ainda assim, Ele te sustentou. Ele te guardou de batalhas que tu nem imaginas. Ele te livrou de coisas, de acidente, de coisas que talvez nunca passou pela tua cabeça.
Eu fiz 2 vezes a viagem de Belém. Eu vim do Chile direto para Belém. E a gente passava 3, 4 anos sem visitar nossa família. A gente fez a viagem 2 vezes, de Belém, Uruguai. Dá uns 6.000 quilômetros. Uma viagem maravilhosa. Com as crianças, enfim. Uma viagem linda. E só eu dirigi. Uma glória. Nós estávamos passando por Anápolis, Goiás. Eu trazia uma bicicleta atrás. Tá? E naqueles coisinhos que tu engata a bicicleta. Passei por um quebra-mola. E a bicicleta cai. Frente à Federal. Nossa, que benção. E eu já com raiva. Tá? Eu tive que estacionar. Peguei a bicicleta, meio como distraído, assim, sem ver. E a bicicleta, estacionei ali perto da Federal, não tinha outro lugar. Comecei a amarrar. Eu com raiva, reclamando de mim mesmo. Eu mesmo, fui eu que coloquei a bicicleta. Meu coração, eu estava na cruz assim, viajando feliz, e depois disso começou a... Enfim, os pregos a sair. Eu pequei, pedi perdão a Deus. Vai na frente, meu irmão, vai na frente. Eu vim atrás de uma fila de carros. Tá? Aí eu parei, arrumei tudo, passei uns 20 minutos. Aproveitamos para comer um lanchinho, porque a gente levava pobre assim, leva lanche. Eu detesto pobre, né? Fizemos um lanchinho, tomamos uma aguinha, já relaxamos. Enfim, aquela fila de carros, presta mais na frente. Teve um caminhão que deu um acidente lá. Vários carros bateram uma. Não sei como se chama isso. Depois, a gente viu a fila, quando a gente saiu, uns 15, 20 minutos, a gente viu a fila que estava toda. Irmão, acredita que aquele carro deles era aqueles carros que eram assim. E tu sabe o que é viajar 6.000 quilômetros? E isso estávamos aí em Goiás, faltava um monte de gente. Tá? A tensão que eu estava depois de ver todo aquele acidente. Mas como eu estava glorificando a Deus. Eu com raiva, porque tinha caído a bicicleta. Não com Deus, comigo mesmo. Eu me auto-xinguei. Não sei se existe isso. Mas Deus estava nos cuidando, cara. Aonde eu quero chegar com isso? Tem coisas que a gente não consegue entender porque acontece na nossa vida. É com raiva. Mas é Deus movendo o seu favor, em nosso favor, para que não te aconteça. Tem coisas que Deus te livrou de acidente, de doença, de fatalidades. Nem imagina. Porque quando aconteceu a circunstância, a situação, é caído, irmão. Quando aconteceu a situação, tu ficou com raiva. Senhor, por quê? E por que comigo? E por que acontece isso? Eu fui um caso de nada, foi uma bicicleta. Mas um caso de nada lá na frente. Poder ser a vida. Nós 6. Calma. Tem coisas que Deus faz dentro dele. E eu sei. A gente não entende. E muitas vezes nós queremos que Deus responda às nossas orações. E Deus de repente não responde. Não faz como tu quer. E nem Naamã. Deus faz do jeito dele. Talvez tem coisas que tu fez esse ano. Não do jeito que tu planejou. Não do jeito que tu orou. Porque Ele sabe que é melhor para ti. Pensamento que tem para ti. Deus sabe o que o teu filho ele precisa. Deus sabe onde ele precisa trabalhar. Deus sabe onde a gente precisa. Eu tenho sonhos, tenho projetos, eu estou cheio de projetos. Mas eu sei que muitos deles talvez não vai fluir. Mas Deus sabe.
aonde a gente. Ebenezer não é somente um ponto final, é uma pausa para lembrar o que Deus fez e continuar com a nossa caminhada com Jesus. Ebenezer é parar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque tu até aqui, tu fez. Tu estava com a gente, tu estás com a gente, tu nos abençoou, tu nos cuidou, tu nos protegeu, mas a gente precisa avançar. Precisamos continuar lembrando de quem é o nosso Deus, porque aquele que começou a boa obra vai completar até o dia. Aquilo que Deus começou na tua vida, Deus é poderoso, meu irmão. Deus não termina a história no meio do caminho. Deus faz do jeito dele, sim. O teu chamado continua. A tua vida, a missão tua continua. A obra com Deus continua, meu irmão. Não permitas que um reino derrotado te tire a glória de Deus na tua vida. Não permitas que um reino que já foi derrotado não te deixe visualizar aquilo que está por vir. Continua sonhando com Deus, continua abraçando o sonho, continua acreditando em Deus, continua acreditando naquilo que Deus tem colocado como um sonho para esse ano que está começando. Ao que pareça uma loucura, ao que pareça, confia em Deus e coloca o pé no Jordão e conquista aquilo que Deus te mandou conquistar, meu irmão. Essa conquista de Canaã, que a gente relata ela como tão maravilhosa e tão linda, era uma loucura diante dos olhos do homem. Era impossível diante dos olhos do homem. Os filisteus, meu irmão, eram aqueles caras que eles tinham espada, um bronze, escudo, eles tinham armaduras, eles trabalhavam o cobre. Eles tinham, e o povo de Israel não, meu irmão. O povo de Israel, segundo essas escrituras, quando eles passam o Jordão, que eles chegam ao círculo de pedra, que é o Gilgal ali, quando eles chegam ali, eles circuncidam 600 mil homens com uma pedra. Quer dizer que eles estavam na era da pedra ainda. Eles foram conquistar Canaã com paus e pedras. Era uma loucura, era impossível conquistar. Era impossível aquilo, só que Deus falou para eles: vai e conquista. Eu não sei o que Deus está te desafiando a fazer, mas confia no Senhor, vai e conquista. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Josué 24, capítulo 24. Eu já estou terminando, prometo que já estou terminando. Josué 24, versículo 1. Deixa eu só contextualizar isso. Tinha passado os 7 anos de conquista, tá? Eles já tinham conquistado a terra. Conquistado aquilo que Deus mandou jogar fora todos os inimigos. E eles deixaram um pouquinho lá, outro pouquinho aqui. Aqueles que estavam lá em cima, eles deixaram lá. O pessoal dos vales eles conquistaram. As melhores terras eles conquistaram, mas deixaram um pouquinho de gente. E não quiseram continuar conquistando. Mas enfim, 7 anos se passaram, 7 nações foram conquistadas. E aqui chega o discurso final de Josué. Aqui chega o momento final onde ele reúne todo o povo. Ele faz um discurso final. Diz então Josué, versículo 24, capítulo 24, versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes, oficiais de Israel. Todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados incluindo em terra, pai de Abraão, Naor, viveram além do Éufrates e serviram a outros deuses. Enfim, aqui ele começa a trazer todo o entendimento de tudo aquilo que aconteceu com os passados deles. Mas versículo 8. Versículo 8 diz: por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus,
a leste do Jordão, os amorreus lutaram com vocês, mas eu destruí diante de vocês. Eu os entreguei nas suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então, Balaque, rei de Moabe, filho de Bor, enfim, aí começa a história de quando eles conquistaram. Versículo 13. Eu lhes dei uma terra, aqui é onde eu quero me deter. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram. Cidades que vocês não viram. A cidade onde agora habitam, eu lhes dei os vinhedos, olivares, para alimentar-vos, embora vocês tenham plantado. Portanto, temem ao Senhor e sirvam com todo o seu coração. Lancem fora ídolos dos seus antepassados. Sirvam quando viviam além do Egito e sirvam somente ao Senhor. Ele conta tudo. Ele diz assim, discurso final. Amigos, a gente conquistou, a gente lutou. Eu introduzi vocês numa terra. Vocês plantaram. Lugares que vocês não viram e vocês estão aproveitando disso. Vocês estão comendo de vinhedos, de olivares que vocês plantaram. Mas ainda assim, vocês estão sofrendo de. Queridos, tem coisas que a gente não tem conquistado. Outras pessoas conquistaram para que a gente viva isso. Outras pessoas se esforçaram para que a palavra de Deus chegasse a nós. Outras pessoas oraram, outras pessoas conquistaram, outras pessoas lutaram, outras pessoas, enfim. Aqui nessa igreja, outras pessoas, de repente, tu não é parte dessa vitória. Tu chegou aqui e já estava tudo isso aqui. E tu está usufruindo de uma central de ar que parece que hoje não está funcionando. Enfim. Não conquistaram. Vocês não conquistaram, estavam desligados. Vocês estão usufruindo de bancos, de poltronas que vocês conquistaram, de um lugar que vocês não conquistaram. Mas alguém conquistou. Alguém lutou. Alguém se esforçou, alguém ajudou. É a mesma coisa na tua vida com Deus, na tua caminhada com Deus. Teve alguém que lutou na tua frente, alguém que pagou o preço para que tu hoje pudesses usufruir aquilo que tu estás vivendo. Tem coisas que tu estás usufruindo agora porque alguém lutou, alguém pagou o preço, alguém orou, alguém te evangelizou, alguém fez isso. Alguém deixou de lado os deuses alheios e começou a conquistar coisas para que tu hoje possas usufruir. Talvez esse 2025 tu começou a viver coisas que tu não plantou, morar em casas que tu não fez, comer comida que tu não plantou, enfim, tu não fez, mas alguém fez, alguém lutou, alguém correu atrás. É que Josué diz, vocês estão usufruindo de tudo isso, meu irmão. Deus nos abençoou 2025. Mas é tempo de continuar. Esse discurso de Josué, ele está trazendo de novo à memória aquilo que Deus fez lá atrás. Mas agora chega um ponto onde talvez tu acha que tu já conquistou tudo que tinha que conquistar e já não precisa mais lutar, não precisa mais conquistar. E irmão, é aí onde a gente se atrapalha. É momento de a gente lembrar, trazer à memória, ebenecer, mas olhar para o futuro, acreditando de que Deus ainda continua com a gente, acreditando que tem mais coisas para conquistar, tem mais coisas para fazer, tem mais coisa para a gente avançar. Não termina aí, o sonho não pode terminar, não podemos terminar de parar de sonhar, continua sonhando com Deus, ebenecer, amém. Mas esse ebenecer tem que te projetar para esse 2026, a gente continuar adorando a Deus, a gente continuar obedecendo a Deus, a gente continuar esperando em Deus, a gente continuar confiando em Deus, porque Deus vai fazer maravilha em meio de vocês, em meio de nós, porque é uma promessa dele, independentemente se os filisteus estão aí, os cananeus estão aí, sim ou não, não depende deles, depende de Deus na nossa vida.
Agora presta atenção aqui no que diz, versículo 15. Mas vocês, se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Josué diz assim, vocês adoraram outros deuses, vocês não conseguiram deixar de lado os deuses, mas eu quero que vocês hoje tomem uma decisão. Vocês já viram a glória de Deus, vocês já viram Deus prover, vocês já viram Deus abençoar, vocês já viram Deus fazer maravilha no meio de vocês. E aqui Josué, ele chega e diz, eu não sei o que vocês querem fazer, se vão recusar Deus ou não, escolham a quem vocês querem servir. Escolherão servir aos deuses dos seus antepassados, além do Éufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês agora estão habitando. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outra palavra, Ebenezer, meu irmão, obrigado, Senhor, por aquilo que tu fez. Mas o que tu queres daqui para frente? De repente até aqui, hoje é 28 ou 27? 28. De repente até hoje, 28, tu diz Ebenezer. Mas tem coisas e deuses, os nossos antepassados, esses antepassados não é somente as nossas gerações passadas, senão aquilo que eu estou acostumado a adorar, aquilo que é minha zona de conforto, meu lugar de conforto. Muitas vezes a gente não consegue adorar a Deus porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E Deus nos desafia a deixar a nossa zona de conforto para ver coisas novas. Lembra aquela frase que eu sempre repito aqui? A pior tolice do homem é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Faz coisas que tu nunca fez para ver coisas que queridos, é momento de obedecer, mas é momento da gente sair da nossa zona de conforto, começar a fazer coisas que a gente nunca fez. E talvez essas coisas que a gente nunca fez, e se arrepender de pecados, de estimações que já estão aí há tempo, meu irmão. Deixa esses deuses, adora somente a Deus, adora somente a esse um Deus, a esse único Deus, obedece a esse Deus. Talvez tenha pecado de estimação que ainda estão aí, e a coisa não está fluindo, porque a gente ainda continua com os nossos deuses antepassados. E é tempo da gente começar a mudar a nossa. Eu não sei o que tu quer fazer, diz Josué. Se vocês querem seguir os deuses lá do Éufrates, continua lá. Se vocês querem viver com os deuses agora dos cananeus, vivam, façam isso. Mas eu sei o que eu quero. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué está colocando um cartaz de stop. Não mais. Não brinca mais. Santidade. É tempo da gente se alinhar. Obedecer. Mas é tempo de a gente continuar conquistando. Continuar se projetando. Continuar acreditando. Mas principalmente continuar. Os dois textos que eu falei levam a uma coisa. Precisamos santificar, nos consagrar, nos posicionar para o que vai vir. Fica de pé, vamos